So there's a very popular passage Então agora nós vamos falar de uma passagem da Bíblia muito popular, in the Gospel of Luke and the Gospel of Matthew, que está tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus, where Jesus taught us to pray. em que Jesus nos diz para orar. And in this prayer he said, Our Father, E nessa oração ele diz: Pai nosso, who lives in heaven, que estás no céu, hallowed be your name. santificado seja o seu Your nome, kingdom come. que venha o teu reino, Your will be done sua vontade seja feita, on earth as it is in heaven. aqui na terra como é no céu. Give us this day our daily bread, Nos dá o pão diário and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. And lead us not into temptation, E não nos deixe cair em tentação, but deliver us from evil. mas nos livre do mal. For yours is the kingdom and the power and the glory, both Por- now and forever. Amen. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. And so here Jesus introduces a concept called the kingdom of God. Então aqui nessa oração, Jesus introduz um conceito do reino de Deus. And he told the church to pray for this kingdom to be manifest on the earth. Ele diz à igreja para orar para que esse reino seja manifestado na terra. He said that this is of the utmost importance. Ele diz que isso é algo muito importante. Even before we pray for our personal needs, Muito antes da gente orar sobre necessidades pessoais, like give us daily bread and forgive us our sins. como por exemplo, nos dar o pão de cada dia e perdoar os nossos pecados, He said the top priority is to pray for his kingdom to come. ele nos ensina que a principal prioridade de oração deve ser que o teu reino venha. And so we have to define the kingdom. Então nós temos que definir o reino. When we read the Old and New Testament, Quando nós lemos o Antigo e o Novo Testamento, we see the kingdom of God nós vemos o reino de Deus, is the rule of God é o governo de Deus, that comes from the throne of God, que vem do trono de Deus, which is in heaven. que está no céu. God's kingdom rules over all. O reino de Deus governa sobre todos. And so Jesus didn't pray for the church to come, but the kingdom to come. Então Jesus não orou para que a igreja venha, mas orou para que o reino venha. The church is not the kingdom, A igreja não é o reino, but the church is the main representation of the kingdom. on mas a earth. igreja é a principal representante do reino na terra. And so when the kingdom comes, Então quando o reino vem, it's going to be through the church. é através da igreja que ele virá. That's why the church is so important. É por isso que a igreja é tão importante. That's why Jesus told us that the kingdom of God is at hand. É por isso que Jesus nos ensinou que o reino de Deus está às portas. That's why Jesus preached the gospel of the kingdom. E é por isso que Jesus pregou o evangelho do reino. He didn't separate the good news from the kingdom, Jesus não separou as boas novas do reino. because the good news is not just going to heaven. Porque as boas novas não é sobre somente ir para o céu. The good news is God wants to transform the earth As boas novas é sobre Deus desejando transformar a terra through the church that is através da forgiven. igreja. And so when we're born again, that's just the first step. Então, nós sermos nascidos de novo é apenas o primeiro passo. We shouldn't wait to go to heaven. We should use our time to manifest God's kingdom on earth. Nós não deveríamos esperar apenas ir para o céu, mas nós devemos ter a esperança de usar o nosso tempo para manifestar o reino de Deus na terra. The focus of the scriptures is not heaven. O foco das escrituras bíblicas não é os céus após a morte. You read the books of Moses, it doesn't say much about heaven. Se você ler os livros de Moisés no Antigo Testamento, não fala quase nada sobre os céus. The prophets didn't say much about heaven if Os at all. profetas no Antigo Testamento não dizem quase nada sobre os céus. The book of Proverbs is all about how to live on the earth. O livro de Provérbios é inteiro sobre como viver a vida na terra. And the gospel doesn't talk specifically about heaven that much. E os evangelhos não falam especificamente muito sobre os céus. It says the kingdom of heaven. Ele fala sobre o reino dos céus. The focus is in heaven. O foco está no céu, não está no céu, Of heaven shows where the power came from. mas sim daquilo que vem do céu, o poder do rei. When Jesus spoke to the Pontius Pilate, the king, Quando Jesus falou a Pôncio Pilatos, o rei, he said, "My kingdom is not of this world." ele disse: "O meu reino não é deste mundo."
He didn't say my kingdom is not in this world. Ele não disse o meu reino não está neste mundo. What he was saying is the origination of his power doesn't come from earthly kings. Então ele disse que, na verdade, ele disse que a origem do poder dele não vem de coisas terrenas, It comes from God's throne in heaven. mas vem do trono de Deus nos céus. And so God's kingdom, Então o is, reino de Deus, according to Jesus, de acordo com Jesus, should be manifest on earth. deve ser manifestado na terra. He said for his kingdom to come and will to be done Ele disse que o seu reino venha e a sua vontade seja feita on earth. na terra. Much of the church is focused on heaven. A maioria das igrejas focam no céu. Most of the church is focused on escaping the earth. A maioria das igrejas focam em escapar do mundo. We're not supposed to escape the earth, we're supposed to steward the earth. Nós não somos, não é a nossa função sair do mundo, mas sim causar mordomia de Deus no mundo. And because of that, all of us represent God, even if we're not full-time pastors. Então, por causa que todos nós cristãos representamos Deus, mesmo que nós não somos pastores em tempo integral, He wanted his kingdom to come on earth. ele deseja que o seu reino venha sobre a terra, That means every sphere of society. o que significa em todas as esferas da sociedade. He wants his kingdom to come in politics, Ele quer que o seu reino venha à política, in education, à educação, in music, in art. na música, nas artes. It's not just in the church building on Sunday. Não é somente dentro do prédio da igreja no domingo. And so when he said on earth, that was a powerful statement. Então, quando ele fala na terra, é uma afirmação muito poderosa. He wants that prayer to be our mission statement. Ele quer que essa oração seja uma afirmação da nossa missão. He wants us to align with that prayer. Ele quer que nós venhamos nos alinhar com essa oração. It's not just a prayer to repeat. Não é apenas uma oração para repetir. Jesus would never separate prayer from purpose. Jesus nunca separou oração de propósitos. He told us to pray about this Ele nos disse para orar sobre isso, because it reflects our purpose on earth. porque isso reflete o seu propósito na terra. And so you're called to bring God's reign in your business. Então você é chamado a trazer o reino de Deus nos seus negócios, no seu trabalho. You're called to bring God's reign in your home. Você é chamado a trazer o reino de Deus dentro da sua casa. You're called to bring God's reign in your community. Você é chamado a trazer o reino de Deus na sua comunidade. It's not just Sunday. Não é somente domingos, It's Monday. é segunda. And this is so important for us to understand. E é super importante para nós entender isso. And so to understand why Jesus told us to pray this, Então, para entender por que Jesus disse para nós orarmos isso, we have to understand the purpose of Jesus. nós temos que entender o propósito de Jesus. In 1 Corinthians chapter Em 15, 1 Coríntios capítulo 15, Paul calls Jesus the last Adam. Paulo chamou Jesus de o último Adão. This is a profound statement. Essa é uma afirmação muito profunda. This means that Jesus came to undo the fall of the first Adam. Isso significa que Jesus veio para desfazer a queda do primeiro Adão. Because when the first Adam sinned, Porque quando o primeiro Adão pecou, it affected the whole world. afetou todo o mundo. It wasn't just individual sin. Não foi somente um pecado individual. The whole environment was negatively impacted. Todo o ambiente foi impactado negativamente. And when he did work, it would produce thorns and thistles. Então, quando ele trabalhasse, agora iria produzir espinhos e abrolhos. So it affected the geographical areas of earth. Então, o pecado afetou as áreas geográficas da terra também. It affected the animal kingdom, Afetou o reino animal, not just the spiritual world. não somente o reino espiritual. So Jesus came to undo that. Então, Jesus veio para desfazer isto. So when Jesus died on the cross and rose from the dead, Então, quando Jesus morreu na cruz e levantou da morte, he was recalibrating the whole heavens and earth. ele estava recalibrando todo o padrão da terra. He was walking back to the garden Ele estava voltando ao jardim and he was redoing that which Adam messed up to do. e ele estava refazendo aquilo que Adão havia bagunçado e deveria ter feito. For example, Por exemplo, Adam was in a garden Adão estava no jardim and he ate of the fruit of the wrong tree. e ele comeu o fruto da árvore errada.
And because he ate of the fruit of a tree, E por causa ele comeu o fruto daquela árvore, he brought sin into the world. ele trouxe o pecado ao mundo. Jesus hung on a tree. Jesus foi pendurado numa árvore. That tree was the tree of the knowledge of good and evil, Aquela árvore representa a árvore do conhecimento do bem e do mal, because he became sin for us. porque ele se tornou pecado por nós. Jesus was punished on the cross. Jesus foi punido na cruz. And then it tells us that that tree was turned to the tree of life. Então ele agora nos diz com isso que aquela árvore se transformou na árvore da vida. Because after he rose from the dead, Porque depois que ele levanta da morte, he gave new life. ele nos dá nova vida. So the tree of death became the tree of life. Então a árvore da morte se transforma a árvore da vida. That's why it says, by his wounds we were healed. É por isso que a Bíblia fala que pelas suas feridas nós somos sarados. The healing wasn't just physical healing. E essa cura não é somente uma cura física, The healing was God restoring humanity back to the innocence of paradise. essa cura é a restauração de Deus de volta à essência daquilo que era o paraíso de Adão. He's restoring man Ele está restaurando os homens back to the image of God. de volta à imagem de Deus. And so we have to understand why Jesus came. Então nós precisamos entender por que Jesus veio. And so we see Adam ate a fruit Então nós vemos que Adão comeu um fruto in a garden no jardim, because he said, I want my will, not your will, to be done. porque ele disse: eu quero a minha vontade e não a vontade de Deus sendo feita. Jesus walked back the steps of Adam, Jesus voltou aos passos de Adão and in the Garden of Eden, e no jardim do Éden, he said to the Father, not my will, but your will be done. então ele pode dizer: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha, como no jardim do Getsemane. And that's why on the cross he refused to drink the wine, which was a fruit. E é por isso que lá na cruz ele se recusou a tomar o vinho, o vinagre, que era uma fruta, um fruto. And so we see how Jesus immediately went into the wilderness E assim nós vemos como Jesus imediatamente foi para o deserto, after he arose out of the water. depois que ele saiu da água no batismo. And in the wilderness he was tempted of Satan. E no deserto ele foi tentado por Satanás. And we see how the devil was able to fool Adam and Eve. E nós vemos como que o mal foi capaz de causar a queda em Adão e Eva. Even though they had everything they need in the Garden of Eden. Mesmo que eles sabiam tudo que eles poderiam fazer no jardim do Éden. But Jesus in the wilderness, Mas Jesus no deserto, where there was no food and no water, onde não tinha água e não tinha comida, was able to overcome the devil's temptation, foi capaz de superar a tentação do diabo. because he was undoing what the first Adam did. Porque ele estava desfazendo aquilo que o primeiro Adão fez. We also see how it tells us in Genesis chapter 1 Nós também vemos como é dito em Gênesis capítulo 1, that he told Adam to bear fruit, que ele disse para Adão produzir frutos to multiply, e se multiplicar, to fill the earth, encher a terra and to subdue it, e subjugá-la, and have dominion over the created order. e ter domínio sobre toda a ordem criada. And so when Jesus said to pray for his kingdom to come, Então, quando Jesus disse para nós orarmos para que o reino venha, he was saying, I want to bring you back to the power of paradise, ele estava dizendo: eu quero levar você de volta ao poder que havia no paraíso, where the church would have influence in every realm of society. aonde a igreja deve ter influência sobre todas as esferas da sociedade. As the Garden of Eden represents God's presence and rule, Assim como o jardim do Éden representa a presença e o governo de Deus, and Adam was called to subdue the rest of the earth, e neste ambiente dessa representação, Adão é chamado para subjugar toda a terra. after Jesus rose from the dead, Depois que Jesus ressuscita da morte, he said, all power has been given unto me in heaven and earth. ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. And so Adam was God's king on earth. Então Adão era o rei de Deus na terra. And when he sinned, he lost his rule.
E quando ele pecou, ele perdeu o seu governo. and he gave it over to the devil, E ele entregou isso a Satanás. which is why the devil is called the god of this world. E é por isso que Satanás é chamado o Deus deste mundo. And so when Jesus rose from the dead, Então, quando Jesus ressuscita da morte, he said, all power has been given back to me, ele disse: todo o poder foi dado de volta para mim. because he took the power back from the devil Porque ele tomou de volta esse poder das mãos do diabo on the earth realm. no reino terreno. And then he said, go ye Então ele agora diz: vão and preach the e gospel to all preguem o creation. evangelho para toda a criatura. So because Jesus reconstituted the heaven and the earth, Então, por causa que Jesus reconstituiu os céus e a terra, we now have the right to represent him, nós agora temos o direito de representá-lo to bring God's reign in every aspect of e creation, trazer o reino de Deus em todos os aspectos da criação. the way the first Adam was supposed to bring God's kingdom in every aspect of creation. Da mesma forma que o primeiro Adão tinha esse encargo de trazer o reino de Deus para toda a criação. So it's not just about getting saved and going to heaven. Então, não é sobre ficar salvo e ir para o céu. It's why when you get saved, Então, é por isso que quando nós somos salvos, the Bible says you become a new creation. a Bíblia fala que você se torna uma nova criação. The old is gone, the new has come. O antigo passou e o novo chegou. Because Jesus, as the last Adam, Porque Jesus é o último Adão, reconstituted the whole heavens and earth. reconstituindo todos os céus e a terra. And when you get saved, you become part of that new heaven and new earth E quando você é salvo, você se torna parte desse novo céu e nova terra, that begins now com- and is ultimately fulfilled when Jesus comes back. que começa agora e se completa de forma última quando Jesus regressar, quando Jesus voltar. And so you become a new creation. Então você se torna uma nova criação. You become part of the new species of humanity. Você se torna parte de uma nova espécie da humanidade. It tells us in Ephesians you become part of one new man. Em Efésios, Paulo nos fala que nós nos tornamos um novo homem, It's a new species of humanity. que é uma nova espécie de humanidade. And so it's not just going to heaven. Então não é somente sobre ir para o You céu, become a new species now. é se transformar numa nova espécie agora. And that's why he says old things have passed away. É por isso que ele falou: todas as coisas se passaram. He didn't say you have become new. Ele não disse somente você está se tornando novo. He said, behold, all things have become new. Ele disse: todas as coisas estão se tornando In novas. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. That's referring to the fact that Jesus reconstituted the whole earth and heaven. Está se referindo ao fato de Jesus reconstituindo toda a terra e céus. It means that there are new rules Isso to the game. significa novas regras no jogo. Where in the past, the Gentiles weren't in covenant with God. No passado, os gentios não tinham aliança com Deus. Now both Jew and Gentile are now in the family. Agora, ambos, judeus e gentios, são parte da família. And now Jesus said, whatsoever you shall ask the Father in my name, I will do it. Então Jesus falou: aquilo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, eu farei. He said, whatever you bind on earth is bound in heaven. E ele disse: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. He was changing all the rules Ele estava mudando os princípios, o governo, as the last Adam. como o último Adão. That's why after Jesus rose from the dead, É por isso que depois que Jesus ressuscitou, and Mary Magdalene came to him, a Maria Madalena veio a ele. she thought he was the gardener. Ela disse que ele era o jardineiro. That's a profound statement. É uma afirmação muito profunda. Adam sinned in a garden. Adão pecou no jardim. Jesus rose from the dead in a garden. Jesus ressuscitou num jardim. And he undid everything the first Adam messed E ele up. desfez todas as coisas que o primeiro Adão bagunçou. So when she said that she thought he was the gardener, Então, quando ela falou com ele como o jardineiro, that's a symbolic statement essa é uma afirmação simbólica
for saying that Jesus went back into the Garden of Eden para dizer que Jesus como que foi de volta ao jardim do Éden, to redo what the first Adam messed up in. para refazer aquilo que o primeiro Adão bagunçou. How many understand what I'm saying? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quantos estão entendendo? Yes. And Okay. so we see Então nós vemos how Jesus was in a garden and said, "Not my will, but your will be done." Jesus estava então nesse jardim e ele também disse, no jardim Getsêmani, ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua. He was in a wilderness and said, "Not my will, but your will be done." Ele estava num deserto e ele estava dizendo também, não seja a minha vontade, mas seja a sua. And he was showing that in every way, E assim ele nos mostra que de qualquer forma, as the last Adam, como o segundo Adão, o último Adão, he could be trusted ele pode ser confiável to follow the will of God. para seguir a vontade de Deus. And so we're very excited as Christians Então nós precisamos ficar muito animados como cristãos, because Jesus told us to renew the earth with him. porque Jesus nos diz para renovar a terra com Ele. We're called to participate with Jesus Nós somos chamados a participar com Jesus in the renewal of all things. na renovação de todas as coisas, Your community, da nossa comunidade, your business, dos seus your negócios, family, da sua família. not just you personally. Não somente você pessoalmente. The kingdom of God doesn't just save sinners. O reino de Deus não somente salva pecadores. The kingdom of God changes systems. O reino de Deus muda sistemas. The kingdom of God doesn't just lift up drug addicts. O reino de Deus não somente levanta pessoas que estão viciadas em drogas. The kingdom of God lifts up whole communities. O reino de Deus levanta comunidades inteiras. And this is why it's important we understand what the kingdom of God E is. por isso é importante nós entendermos o que é o reino de Deus. And so we're called to redeem systems, not just people. Então nós somos chamados a redimir sistemas e não somente pessoas. After Adam sinned, Depois que Adão pecou, he was thrown out of the garden, ele foi lançado fora do jardim. and an angel came with a sword of fire E veio um anjo com uma espada de fogo and stopped him from re-entering the garden. e parou na entrada do jardim. When Peter recognized who Jesus was, Então Pedro reconheceu quem era Jesus. in Matthew 16, Em Mateus 16, he said, "You are the Christ, ele disse, você é o Cristo, the Son of the living God." o Filho do Deus vivo. Jesus said to him, "I'm going to build my church on this rock." Jesus disse a ele, eu vou construir a minha igreja sobre essa rocha. The Garden of Eden was on the top of a mountain, O jardim do Éden era no topo de uma montanha. and because of the sin, E por causa do pecado, sin infiltrated the whole world. o pecado influenciou todo o mundo. Jesus went to a rock or a mountain that was in a region of what was called Mount Hermon. Jesus vai a uma montanha ou uma rocha que é a região do Monte Hermon. And on the bottom of the mountain was a cave E lá no pé do monte tem uma caverna, where historically many of the Jewish kings sacrificed their children. aonde historicamente muitos dos reis judaicos sacrificaram crianças. And Gentiles worship the goat god Pan. E povos gentílicos adoraram o deus Pan. It was so demonic E era um lugar tão demoníaco that it represented a concentration of evil over the whole earth. que representava uma concentração do mal em toda a terra. In the same way the Garden of Eden Então, represented God's presence for the whole earth, da mesma forma que o jardim do Éden representa a presença de Deus para toda a terra, the gates of hell represented Satan's presence among the whole earth. as portas do inferno, essa expressão representa a presença de Satanás sobre toda a terra. And so Jesus, as the last Adam, Então Jesus, como o último Adão, went right to this cave, this gate of hell. ele foi direto a essa caverna do inferno. He didn't go to a safe place where there was no demonic activity. Ele não foi a um lugar seguro onde não havia nenhuma atividade demoníaca. He said, "I'm going to begin my church Ele disse, eu quero iniciar a minha igreja where there's the most evil in the world." aonde for a parte mais maligna no mundo.
Many Christians run from bad neighborhoods. Muitos cristãos correm longe de vizinhanças ruins. God has called us to cultivate bad neighborhoods. Mas Deus está nos chamando a causar um cultivo em bairros ruins. In Ezekiel chapter 36, Em Ezequiel capítulo 36, Ezekiel is prophesying about the coming new covenant. o Ezequiel está profetizando sobre uma nova aliança que viria. And he says these powerful words. E ele diz essas palavras poderosas. Those waste places of the earth Aqueles lugares vazios, piores da terra, have now become like the Garden of Eden. agora vão se tornar como o jardim do Éden. And so the gospel changes waste places. Então o evangelho muda os piores lugares. It goes to desert areas. Ele vai até as áreas desertas. It goes where there's no living things. Ele vai aonde não há vida. And it renews and restores E it. renova e restaura isso. We're called to plant the garden of God Nós somos chamados a plantar o jardim de Deus in every place of the world. em cada lugar da terra. How many understand what I'm saying? Quantos vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? And so the garden of God Então o jardim de Deus was where Adam was thrown out of. é onde Adão foi expulso. Not an accident. Não foi um acidente. After Peter recognized that Jesus was the Messiah, Depois que Pedro reconhece que Jesus é o Messias, he gave him the keys of the kingdom. Jesus dá a ele as chaves do reino. And he said, whatsoever you bind on earth is bound in heaven. E ele diz: aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. Why would he need keys? Por que ele falou, ele deu chaves? What was he supposed to unlock? O que nós somos, o que essas chaves são para abrir? Jesus was symbolically giving Peter and the apostles access Jesus estava simbolicamente dando a Pedro e aqueles apóstolos acesso back into the Garden of Eden, de volta ao jardim do Éden, where the rule of God emanates. aonde o governo de Deus emana. Not the physical garden, Não um jardim físico, but the legal and spiritual heavens. mas nas questões celestiais, espirituais e legais. So when Jesus talked about the kingdom, Então, quando Jesus falou sobre o reino, he is pointing back to the paradise that was lost. ele estava causando o retorno ao paraíso que estava perdido. And he said that what the paradise was lost, now I'm saying the kingdom is back. E ele disse: aonde o paraíso foi perdido, agora eu estou dizendo, o reino está de volta. And he's given the church E ele está dando à igreja the keys as chaves to access para acessar the most holy place os mais variados lugares of the presence of God da presença de Deus that the Garden of Eden represented. que o jardim do Éden representa. Do you understand what I'm saying? Está entendendo? And so Então, we have to understand, nós temos que entender in order to understand a passage of Scripture, que para entender uma passagem da Bíblia, we have to know that all the books of the Bible talk to each other. nós temos que conhecer como que todos os livros da Bíblia conversam uns com os outros. There are 66 books of the Bible, Tem 66 livros na Bíblia and they all point to the same e story, todos eles se referem à mesma história. which is why it's important that you understand the story of God E é por isso que é importante que você entenda a história de Deus to interpret the para Scriptures, interpretar as Escrituras. because the church had no idea what it meant Porque a igreja em geral não tem ideia do que isso significa. when it said he gave Peter the keys of the kingdom. Quando Jesus diz que estava dando a Pedro as chaves do reino. And then he said, and whatever you bind on earth is bound in heaven. Então ele disse: qualquer coisa que você ligar no céu será ligado na terra, será ligado nos céus. Again, why did he say this? Então por que, de novo, por que ele disse isso? We have to understand the first Adam again. Nós temos que novamente entender o primeiro Adão. Adam was made of the dust of the ground, Adão foi feito do pó da terra. and God breathed in him the breath of life. E Deus soprou sobre ele o sopro da vida. The dust of the ground Da poeira do chão represented the fact that he had authority in the earth realm. representa o fato dele ter autoridade sobre o reino terreno. God breathing through his spirit inside of him Deus soprando o seu espírito dentro dele represented that Adam had
power in the heavenly realms. representa que Adão tinha poder nos reinos celestiais. Adam was supposed to align heaven and earth. Então esperava-se que Adão alinhasse os céus e a terra. He was supposed to represent God's rule from heaven Esperava-se que ele representasse o governo de Deus a partir do Éden and bring it on the earth. e trazer isso para toda a terra. So that's why Jesus said to Peter, E é por isso que Jesus disse a Pedro, after he gave him the keys, depois que ele deu a ele as it chaves. was like he was bringing Peter back into the garden, Então era como se ele estivesse trazendo Pedro de volta ao jardim, because Jesus reconstituted the heavens and the earth, porque Jesus reconstituiu os céus e a terra. and now E Peter agora? was able to align the invisible spiritual world with the earthly realm. Pedro estava capaz de realinhar o reino espiritual invisível ao nosso reino terreno. Because when Adam sinned, Que quando Adão pecou, he lost his heavenly authority. ele perdeu a sua autoridade celestial. He eventually died physically. Ele, inclusive, morreu fisicamente. And instead of having authority over the angels, authority over the angels, before stood? before he sinned, Ok, então antes dele ser enviado para a autoridade dos anjos, não sei se entendi bem. he obeyed a fallen angel in the garden, Ok, mesmo que ele tinha autoridade sobre os anjos, ele obedeceu um anjo caído dentro do jardim. which gave the angelic realm authority over humankind. O que deu nessa desobediência a autoridade ao reino angelical sobre a humanidade a partir do pecado. And because the serpent, the devil came in the form of an animal, E por causa que o mal veio numa forma de animal, the animal kingdom started ruling over humans. o reino animal começou também a governar sobre os humanos. Instead of overcoming them, Então, ao invés de estar sobre eles, we took their beastly nature nós despertamos neles a natureza bestial. which is why the book of Jude É por isso que no livro de Judas describes someone who's filled with adultery descreve alguém que está cheio de adultério as a brute beast. como uma besta. And this is why Jesus, when he was in the wilderness, E é por isso que quando Jesus estava no deserto, and he said no to the devil, ele disse não ao mal, not an accident, e não por acidente. he said that angels ministered to him, É dito que os anjos vieram ministrar a ele. and he was with the wild beasts. E ele também lidou com feras e bestas. That's in Mark chapter 1. Isso está em Marcos capítulo 1. What Jesus was doing Então aquilo que Jesus estava fazendo was reenacting the fall in the garden, era reagindo à queda no jardim. and now he had authority over the devil, E agora ele tinha autoridade sobre o mal, and he overcame the animal kingdom. e ele superou também com autoridade sobre o mundo animal. The wild beasts, instead of hurting him, were walking in peace with him. As bestas selvagens estavam em volta dele e começaram a estar em paz com ele. Which is why he began a process of renewing the earth. E é por isso que ele começou um processo de renovação na terra. There's more I could say about this. Tem muito que eu posso dizer sobre isso. I could go on for hours Eu posso continuar por horas, showing the patterns and symbolism of Most- the garden with the Gospels. mostrando os padrões e simbolismos entre o jardim e os evangelhos. But the good news is this. Mas as boas novas estão aqui. God has called the church Deus chamou a igreja to participate with Jesus para participar com Jesus in the restoration of your city, na restauração da sua cidade. that you could positively affect every aspect of culture. Então você pode afetar positivamente todos os aspectos da cultura. That you could participate in the renewal of all things. E você pode participar da renovação de todas as coisas. So when Jesus told us to pray Então quando Jesus nos disse para orar for his kingdom and his will to come on earth, pelo seu reino e pela sua vontade vindo à terra, he was connecting the earth back to the Garden of Eden. ele estava conectando a terra de volta ao jardim do Éden. He was realigning heaven and earth through the cross. Ele estava realinhando céus e terra através da cruz. Now through our prayer life, Agora também através de uma vida de oração, we could move mountains. nós podemos mover montanhas. We could change society. Nós podemos mudar a sociedade. And we have power over demonic entities. Nós temos poder sobre as entidades demoníacas. In the Old Testament
In the Old Testament, the angels had authority over humans. No Antigo Testamento, os anjos tinham autoridade sobre os humanos. There were many scriptures I could bring up. Tem muitas referências bíblicas que eu poderia trazer sobre isso. But Jesus said in Hebrews chapter 1, Mas Jesus falou em Hebreus capítulo 1, after the resurrection, depois da ressurreição, after Jesus changed the heavens and the earth, depois que Jesus mudou os céus e a terra, it was restored back to where it was before the fall. ele nos restaurou de volta a antes da queda. And in Hebrews chapter 1 verse 14, Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, it says even angels minister or serve us. ele diz agora que os anjos são espíritos ministradores para nos servir. In Ephesians 3 verse 10, Em Efésios 3, verso 10, it says that the wisdom of God is now made known é dito que a sabedoria de Deus é agora conhecida to the principalities and powers in heavenly aos places. principados e poderes nas regiões celestiais. Now they learn God's will through the church. Agora eles aprendem a vontade de Deus através da igreja. Now we don't need to depend on angels delivering us messages. Agora você não é dependente de anjos para entregar mensagens. Now because God has united heaven and earth again, Agora, por causa que Deus uniu os céus e terra novamente, we could hear from God, nós podemos ouvir de Deus. and through our prayers, E através das nossas orações, through our preaching, através das nossas pregações, angels learn God's will, os anjos aprendem a vontade de Deus and then they serve us. e então eles nos servem. I'm not talking about giving angels commands. Não estamos falando em dar ordem aos anjos. There's nothing in the Bible that talks about ordering angels around. Não há algo na Bíblia que fale sobre nós ficarmos dando ordem aos anjos ao redor. We have to pray to the Father in the name of Jesus. Nós temos que orar ao Senhor, ao Pai, no nome de Jesus. And then God gives them direction. Então Deus vai dar a eles a direção. So now we have the whole heavenly host on our side. Então nós temos toda uma hoste celestial ao nosso lado. Instead of the devil overcoming us, Então, ao invés do diabo nos vencer, Jesus said, Jesus diz: Behold, I've given you authority to trample on serpents and scorpions. Veja, eu estou dando vocês autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões. That's in Luke chapter 10. Isso está em Lucas capítulo 10. Not an accident he used the term serpent Não por acidente ele usa o termo serpente to describe the demonic realm, para descrever o reino demoníaco, because he's saying that his mission porque ele está dizendo que a missão was to reverse the authority that Adam lost. era reverter a autoridade que Adão perdeu. Instead of the devil having authority over him, Então, ao invés de o mal ter autoridade sobre ele, Jesus now gave us authority back over the Jesus angelic agora realm. nos deu autoridade de volta sobre o mal. How many understand? Quantos de vocês estão entendendo? And so Então, this is a very powerful story. é uma história muito poderosa. We have the call Nós temos o chamado to change nations. para mudar as nações. Even just by our prayers, we could change nations. Mesmo que seja através das nossas orações, nós podemos mudar as nações. Jesus said, "You are the light of the world." Jesus disse: você é a luz do mundo. He didn't say you are the light of the church, Ele não disse: vocês são a luz da igreja. because now God's light comes through us. Por causa que agora a luz de Deus vem através de nós. Even the angels learn God's wisdom through us. Até mesmo os anjos estão aprendendo a sabedoria de Deus através de nós. And we are the hope of the world. E nós somos a esperança do mundo. The church is the visible manifestation A igreja é a manifestação visível of the invisible Christ. do Cristo invisível. He is the head of the body. Ele é a cabeça do corpo, We are the neck down. nós somos a parte de baixo. And so when people see us, they see Jesus, Então, Pedro nos fala para ver Jesus, who reconstituted the heavens and the earth, que reconstituiu os céus e a terra, which is why we need to live lives e é por isso que nós temos que viver as nossas vidas that exemplify the authority over the demonic and over sin. para exemplificar a autoridade sobre o poder demoníaco e sobre o pecado. He said, "You are the salt of the earth." Ele disse que nós somos o sal da terra. Salt acts as a preservative. O sal, ele age como aquele que preserva. If we're not doing what we should be doing, E, if we don't do what we should be doing, se nós não fizermos aquilo que nós deveríamos estar fazendo,
Communities will go down as comunidades vão ruir, because we are the preservative. por causa que nós estamos sem aquilo que preserva. That's why God said to Abram, É por isso que Deus disse para Abraão, if there were just 10 righteous in the city of Sodom, se houver 10 justos na cidade de Sodoma, he wouldn't have destroyed it. ele não destruiria. Some of our nations are not fully judged by God Algumas das nossas nações não estão completamente julgadas por Deus, because of a godly praying church. por causa das orações da igreja de Deus. It is not the politicians that are the hope of the world. Não são os políticos que são a esperança do mundo, It's you. é você. And that's why Jesus said in Matthew 16, É por isso que Jesus disse em Mateus 16, when he said, I'm going to build my church upon this rock, quando ele disse, eu vou edificar a minha igreja sobre essa rocha, and he said, the gates of hell will not be able to overcome you. e ele disse, e as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. The gates of hell could overcome political systems. As portas do inferno podem superar os sistemas The políticos. gates of hell can overcome nations, As portas do inferno podem superar nações, but it can't overcome gospel preaching churches. mas não podem prevalecer contra o evangelho pregado nas igrejas, That submit to the lordship of Christ. que se submete ao senhorio de Cristo. And like Jesus, E como Jesus, we say, not my will, nós but your podemos will be dizer, done. não seja a minha vontade, mas a sua seja feita. Amen. Amém. And it doesn't matter how many people we have in church on Sunday. Então não importa quantas pessoas nós temos na igreja no domingo. It matters how we live from Monday to Saturday O que importa é como nós vivemos de segunda a sábado, as the light and salt of the earth. como a luz e o sal da terra. Amen. God Amém? bless you. Deus abençoe vocês.